Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aí à nossa 24ª semana de aprendizado. Eu sou a professora Rafaela e essa semana a gente vai consolidar o tema de redes e cidades, né? Na semana passada a gente viu um pouquinho sobre a importância da rede de transportes, né, no desenvolvimento dos lugares. Essa semana a gente vai ver aí, né, esse processo da conexão rodoviária, né? O que é a conexão rodoviária? Né? A gente viu também em semanas anteriores, né, que o Brasil ele é um país, né, que priorizou o transporte rodoviário. Então, os caminhões e as rodovias são essenciais para o desenvolvimento dos lugares e também da nossa economia. Só que essa conexão rodoviária, ela é um processo lento, ela não acontece de uma hora para outra, né? E também não é um processo recente, né? A gente tem aí, né, trouxe para vocês a nossa região dos lagos, né? E a sua relação também com a região metropolitana. Isso aconteceu e foi favorecido, né, pela criação de rodovias, né, e de outras conexões que foram acontecendo aí ao longo do tempo. Então, no fim da década de 30, né, de 1930, a gente tem a criação do Plano Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro, né? O que era isso? Esse plano rodoviário foi o quê? Um projeto para se criar uma rede, né, rodoviária, uma malha rodoviária estadual que conectasse melhor os municípios do nosso estado, né? E aí com isso, né, a gente tem aí rodovias muito importantes, como por exemplo a RJ 106. Que rodovia é essa? RJ 106. É uma rodovia bem conhecida por nós aqui em Araruama. Ela corta a nossa cidade. É a Amaral Peixoto. Quem nunca ouviu falar dessa aí, ó, a rodovia Amaral Peixoto? Então ela percorre a nossa cidade, Cabo Frio, Saquarema, né? Ela faz aí uma ligação muito importante com todas essas cidades, né? E esse plano aí, mais ou menos, visava criar outras conexões, né? Em 1940 e 1950 são criadas ligações entre a Amaral Peixoto e a BR-101. Então, RJ-106 é uma rodovia estadual, né? A BR-101 já é uma rodovia federal. Sempre que a gente vê RJ-MG, né, a sigla do estado, significa que é uma rodovia estadual. Quando a gente vê BR, é uma rodovia federal, né, que o governo federal é responsável por ela e ela vai fazer uma conexão interestadual. A BR, ela vai cruzar os estados, né? E aí há um eixo, a criação de um eixo, uma ligação, uma conexão entre a BR-101 e a rodovia Amaral Peixoto. E o que isso é importante? Essa conexão, ela facilita o fluxo, né, e a chegada da região metropolitana, né? O que é a região metropolitana? É onde nós temos o Rio de Janeiro e aquelas cidades ali bem próximas do Rio de Janeiro, né? Nós temos a região dos lagos, né? A região e aí a gente vai ter a região metropolitana. Então, essa conexão, ela vai favorecer, né, a ligação dessas duas regiões e dessas cidades, né? E aí, esses trechos que foram construídos em 1920, eles foram, né, reformados e incorporados aí a Amaral Peixoto, a RJ 106, né? Depois de um tempo, né, há um novo processo para estruturar melhor essas rodovias, né? E aí vão se criando outros eixos. A gente vai ter aí, mais ou menos em 1970, né, o eixo da RJ 114
a RJ 124, a RJ 140. O que elas vão fazer, esses eixos? Qual a função desses eixos? É o quê? É ligar as cidades do interior, as que compõem, né, essa região litorânea aqui da costa, né, da nossa região aqui de Araruama. Esse projeto, ele vai ter o ápice, assim, o ponto mais importante, com a criação da Ponte Rio-Niterói, que vai facilitar muito esse deslocamento aí e essa chegada da região metropolitana até aqui a nossa região dos lagos. Isso tudo contribuiu muito para o crescimento do turismo na nossa região. Por quê? Porque o acesso, né, via terrestre, né, por meio de veículos ou de ônibus, ficou muito mais prático, né, e fluindo melhor, mais rápido, né, também, para se chegar aqui. Nesse período há todo um investimento, né, nesses anos 70, anos 60, em empreendimentos imobiliários, venda de terrenos, tudo isso porque o turismo aqui na nossa região, ele foi ficando cada vez mais promissor. E aí hoje essa malha rodoviária, essas várias rodovias se interligando, elas facilitam esse trajeto. E a própria Amaral Peixoto, como a gente já falou na semana passada, ela vai articular muito as cidades, né? Porque aí a gente vai ter uma rodovia, né? E essa rodovia vai cortar vários municípios, facilitando o trajeto, né? A gente, por exemplo, aqui nós utilizamos um ônibus de uma empresa e com um ônibus só nós percorremos aí vários municípios, como por exemplo, né? Se a gente tem uma linha de ônibus que atende aqui nossa região, que seria o Cabo Frio Bacaxá. Então, o Cabo Frio Bacaxá, né? Ele faz um trajeto de Saquarema, ele passa, né, por Araruama, ele vai passar por Iguaba Grande, vai passar por São Pedro da Aldeia e vai chegar lá em Cabo Frio. Então nós temos, né, Cabo Frio, São Pedro, Iguaba, Araruama e Saquarema. Nós temos 5 cidades, né, com um preço muito acessível. Essa não é a realidade de outros locais, né? Outros locais enfrentam, né, uma dificuldade maior nesse deslocamento, né? E é mais difícil para você passar de uma cidade para outra, porque às vezes tem pedágio, às vezes encarece esse transporte. Então, por exemplo, em outros locais, em Minas Gerais, vou dar esse exemplo, que é um exemplo da minha vivência, né? Em Minas Gerais, a gente não tem essa facilidade, né? Então, os preços das tarifas de ônibus intermunicipais é bastante elevado. O tempo de viagem pode ser um tempo aproximado desse que a gente faz entre Bacaxá e Cabo Frio. Porém, o valor é muito oneroso para a gente poder fazer, de repente, esse trânsito todos os dias. Isso já limita um pouco a circulação das pessoas. Então, por exemplo, as pessoas que vivem numa cidade pequena, próxima vou dar um exemplo, né, de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, as cidades que ficam ali próximas. As pessoas não têm essa facilidade de trabalhar, por exemplo, em Santos Dumont e em Juiz de Fora e fazer esse trajeto todos os dias, porque a passagem de ônibus é bastante cara, né? Já aqui é muito comum a gente ter pessoas que moram em Araruama e trabalham, por exemplo, em Saquarema, trabalham em Iguaba, trabalham em Cabo Frio, né? Porque o preço da passagem já é um pouco mais acessível, apesar do tempo de deslocamento não ser tão curto, porque é um trajeto de alguns quilômetros. Mas sim, essa rodovia ela facilita muito o trajeto, porque, né, por ela, em linha reta, a gente vai passando, chegando nas cidades. Além dessa facilidade, né, isso faz com que favoreça o processo de urbanização, né? A criação de uma malha rodoviária melhor, ela facilita o processo de ocupação e de deslocamento das pessoas. Tanto que na nossa região, as cidades, elas sofrem um processo que a gente chama de conurbação. A gente não consegue distinguir aonde começa uma cidade e aonde termina a outra, a não ser quando a gente vê a placa, né? Por exemplo, quando a gente sai da cidade de São Pedro da Aldeia e chega em Cabo Frio, não tem uma estrada, uma zona rural, algo que delimite pra gente que nós estamos saindo da cidade.
Se não, né, nós conhecemos, sabemos, né, que a determinado ponto é São Pedro da Aldeia e determinado ponto já é Cabo Frio. Mas uma pessoa que vem de fora, que vem de outro estado, se não tiver a placa, ela não vai saber que ela chegou já em outro município, né? Isso por causa dessa dinâmica que vai acontecendo. Os bairros vão crescendo, né? As pessoas vão construindo as margens das rodovias. E isso tudo são um processo que veio acontecendo ao longo desse tempo, né? Então a criação dessa rede, ela facilitou, né, essa dinâmica, né, entre as cidades. Por isso que nós temos pessoas que trabalham e estudam em cidades diferentes, fazem essa movimentação todos os dias, como nós vimos na semana passada. Então vamos agora, né, trazer a correção da semana passada, da 23ª semana, né? Vamos lá pegar o material para a gente poder comentar as respostas da atividade da semana passada. Então, a primeira pergunta era: de acordo com o texto apresentado, né, que é o texto que está na apostila, explica o que pode se compreender por rede urbana. Né? Então, a resposta, né, tá ali meio no texto. A gente pode definir como a interligação entre as cidades, que se estabelece por meio do fluxo das pessoas, das mercadorias, das informações, né? Trazendo isso aí para nossa realidade, é isso que acontece no nosso dia a dia, né? Que é o quê? Araruama tá pertinho de Saquarema, né? A gente tem Bacaxá, e aí a gente tem todo um fluxo de pessoas indo e vindo, né? Mercadorias e outras situações. Número 2. De acordo com a leitura apresentada, Araruama possui qual tipo de função em relação à rede urbana? Então, Araruama possui a função turística, né? Nós estamos numa região turística, nós temos aí a Laguna de Araruama, temos a Praia Seca, né? Onde a gente recebe bastante veranista, né? Que vem aproveitar as férias, feriado e tudo. E a gente também tem uma vocação comercial, né? Que a gente tem aí uma rede de serviços de comércio. Então, seria mais ou menos isso a vocação de Araruama. Tanto que na época da alta temporada, né? Onde a gente tem o verão, a nossa cidade recebe muitos turistas, né? Dia 31 de dezembro, a cidade fica lotada, né? Então, isso daí deixa cada vez mais evidente a nossa vocação aí turística. Mas também temos aí uma veia comercial que a gente tem que levar em consideração. A próxima pergunta: existem cidades que possuem um elevado grau de importância. Elas são consideradas metrópoles. Identifique as diferenças entre a metrópole global e uma metrópole nacional. Então, a diferença entre a metrópole global é que a metrópole global ela vai estabelecer relações com cidades em todo o mundo. Vamos dar por exemplo, São Paulo. São Paulo nós temos a Bolsa de Valores, onde as pessoas têm as ações das empresas, né? E aí a gente tem aí uma circulação de informação e financeira que vai movimentar todo mundo. Então, a gente pode colocar aí São Paulo como uma metrópole global. E a metrópole nacional, ela vai estabelecer relações mais a nível nacional, mais a nível do nosso país aí. Então, ela vai polarizar aí o nosso território nacional. A gente pode colocar aí como uma metrópole nacional, por exemplo, Belo Horizonte, que é uma capital, tem uma área metropolitana e vai estabelecer relações ali dentro do país. Número 4. Cite duas metrópoles regionais e identifique quais regiões do Brasil elas se localizam. Então, eu trouxe aí Goiânia, está localizada na região centro-oeste, e Campinas, na região sudeste. 5. Explique o fenômeno da migração pendular que ocorre em Araruama. Então, né, o que é isso? Primeiro, que é a migração pendular é esse deslocamento diário que as pessoas realizam, né, entre uma cidade e outra. Pode ser para estudar, né, a pessoa às vezes mora em Araruama, vai fazer faculdade, lá em Cabo Frio, ou vai fazer um curso técnico lá em Bacaxá, e ela vai e volta todos os dias, ou para trabalho. Né? Então, isso aí é a migração pendular. A pessoa tá numa cidade, vai para outra, tá numa cidade, vai para outra, e fica fazendo esse movimento, né? Ela sai de manhã para trabalhar, no final do dia retorna e vai, né, terminar ali sua noite, vai repousar na cidade de origem, né? Então, isso acontece na nossa cidade.
Número 6. Identifique uma possível hipótese para a ocorrência do fenômeno da migração pendular e cidade dormitória em Araruama. Então, a gente pode colocar aí dificuldades em se colocar no mercado de trabalho, né? E aí a pessoa vai e busca oportunidade em outra cidade, ela consegue, e aí ela necessita fazer esse deslocamento. A gente também tem melhores oportunidades na área educacional, né? Com outras universidades que oferecem outros tipos de curso, por exemplo, em Cabo Frio. Quais cidades fazem parte da região dos lagos? Você já visitou ela? Então, as cidades fazem parte da região dos lagos. Vamos lá: Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande. Ih, deu ruim aqui nos dedos. Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema. São 7 cidades, né? Faltou dedo aqui nessa mão. E o resto da resposta é pessoal, né? Se você já visitou alguma delas. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho de todas essas cidades aí que compõem a nossa região dos lagos, principalmente as mais próximas, né? Saquarema e Iguaba Grande. Qual a relação das redes de transporte e o deslocamento significativo das pessoas na região dos lagos? Então, né, a resposta: existe oferta de transporte público que circula entre as cidades por meio da rodovia Amaral Peixoto, facilitando assim o acesso a outros municípios. Além do transporte público, né, a própria rodovia é um fator significativo, né? E aí o deslocamento com um veículo de passeio ou outros veículos fica bem mais facilitados, né? Então, essa rede, essa rodovia, né, esse sistema viário também, ele vai ajudar muito aí essa ligação entre as cidades. Então é isso, pessoal. Essas foram as respostas comentadas da nossa semana passada. Semana que vem a gente volta aí com a correção dessa 24ª semana. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos exercícios da 24ª semana ou até de semanas anteriores, coloquem lá na plataforma sua pergunta que a gente vai responder aqui no próximo vídeo. Então eu sou a professora Rafaela, esse foi o conteúdo da nossa semana. Espero que vocês tenham aí uns bom estudo, né? Nisso tudo, que vocês tenham compreendido aí essa temática que a gente apresentou. Então é isso, pessoal. Até semana que vem.